Bom dia, Lagoinha. Ih, tá fraquinho. Bom dia, Lagoinha. Glória a Deus. Irmãos, quem está com expectativa aí, levanta a mão. Glória a Deus. Eu também estou cheio de expectativa, porque verdadeiramente Deus já está falando conosco nessa manhã. E é muito bom nós estarmos ligados em sintonia com o céu. Eu fico muito feliz quando chega domingo de manhã, que eu venho à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sem mais delongas, eu quero entrar naquilo que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando aos meus irmãos nessa manhã. Eu gostaria de pedir à mídia que coloque já o tema dessa mensagem, a qual Deus nos confiou. Existe uma aliança, quem te chamou foi o Rei. Aleluia. Fale comigo. Existe uma aliança, quem te chamou foi o Rei. Fala para o seu irmão: quem te chamou foi o Rei. Mais forte: quem te chamou foi o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos surpreende a cada instante, meus irmãos. Eu gostaria que a mídia colocasse o texto. O primeiro texto encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Gostaria que a mídia também colocasse para nós no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1 ao verso 7. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1 ao verso 7. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe respondeu: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu Ziba. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com a bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus tem muitas revelações a nos falar através desse texto nessa manhã. E eu quero, nessa introdução, falar com os irmãos
como sucedeu essa história, como aconteceu esse acontecimento na vida desse menino que agora se torna um homem. A palavra de Deus, se nós pegarmos lá no livro de Samuel, começarmos por 1 Samuel, nós vamos ver o chamado do rei Saul, nós vamos ver como ele foi aclamado pelo povo, o rei de Israel, mas nós vamos ver também que em determinado momento, lá pelo capítulo 15, 16, Deus havia falado para que ele destruísse o exército inimigo, mas que não levasse consigo nenhum despojo. O que são os despojos? O pastor sempre fala aqui, os despojos são aqueles bens que quando um exército lutava com outro, ele tomava aqueles bens do exército inimigo. Era todo bem, todo rebanho, todo ouro, tudo aquilo que o exército inimigo tinha de bem. Mas a ordem de Deus nessa época foi: não pegue os despojos. E o rei Saul pegou os despojos, ele desobedeceu e ele pegou os despojos. E Deus chama agora o profeta Samuel e fala: olha, procure outro rei, e eu vou te mostrar, e você há de ungir um novo rei sobre Israel. Irmãos, a desobediência de Saul fez com que ele perdesse o reinado sobre Israel. E a palavra nos fala que Saul começou a agir conforme o próprio coração, e não segundo a vontade de Deus. A palavra também nos fala que Davi era pai de Jonatas, e a palavra nos fala que Jonatas, em certa ocasião, ele amava estar com Davi. Davi era amigo íntimo de Jonatas. E em certa ocasião, eles fizeram uma aliança, em que eles falaram: olha, eu vou te defender enquanto eu viver. Um falou para com o outro, havia uma aliança. E para a glória do Senhor, hoje nós temos a nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança em Cristo Jesus. Aleluias. Irmãos, a aliança é algo, está vendo? Eu vou tirar a minha aqui para mostrar para os irmãos. A aliança é algo que a gente não consegue ver nenhuma falha, nenhum rompimento. Aqui não existe. Ela não tem início e não tem fim. Ela, um dia, na mão do ourives, ela teve sim um início, mas eu não consigo enxergá-lo. É algo que é para sempre. É uma aliança. E quando nós falamos da palavra de Deus, quando se falava de aliança, se falava de algo que era levado muito a sério. E Davi tinha essa aliança de amizade para com Jonatas, uma amizade forte, uma amizade profunda. Aleluia. E a palavra nos fala que Saul, rei Saul, pai de Jonatas, estava seguindo o seu próprio coração. E eles foram para o campo de batalha. E lá no campo de batalha, a palavra nos fala que Jonatas foi golpeado pelo exército inimigo dos filisteus e morreu. E nessa mesma batalha, seu pai Saul pegou a espada de um dos soldados e se feriu, e ele se matou, porque estava seguindo o seu próprio coração. Mas lembre-se, havia uma aliança. Irmãos, imaginem agora aqueles soldados do povo de Israel chegando no acampamento, e eles chegam desesperados, falando para o pessoal: corre, foge, porque o exército inimigo, os filisteus, nos ganharam, eles venceram a batalha, e virão sobre nós, virão em cima de nós, para tomar o nosso reinado, para que surja um novo rei. E foi uma correria, irmãos, foi uma correria. E a palavra nos descreve que Jonatas tinha um filho,
E a esposa, ela faleceu no parto. E essa criança se chamava Mefibosete. E ele tinha uma ama que cuidava daquela criança com muito carinho, com muito amor. E no meio daquela correria para defender aquela criança, aquela ama pegou ele no braço, acredito eu que correndo, em meio a cavalo, em meio a carruagens, aquela ama se dirigiu, e aquela criança, a palavra declara que ela caiu do seu braço, e ela caiu no chão, e suas duas pernas, seus dois pés, suas duas pernas se quebraram, e Mefibosete ficou coxo. E Mefibosete foi lançado para a terra de Lodebar. Irmão Maurício, o que é a terra de Lodebar? Terra de Lodebar, irmãs, tem várias linhas teológicas, mas existem algumas linhas que defendem que era uma terra seca, provavelmente um deserto, uma terra árida, uma terra onde a agricultura não ia para frente. E ali foi jogado um príncipe, ali foi jogado alguém que tinha o sangue real. Eu quero falar para você nessa manhã, com a aliança de Jesus Cristo, você tem o sangue real. Quem tem o sangue real é você e eu, aleluia, nós temos o sangue real. Irmãos, vamos analisar o fato com muito carinho. Essa criança tinha 5 anos de idade, olha a situação dela. E um dia, ela perdeu o avô. Imagina, ela vivia lá na área onde o rei morava, correto? Porque ele era neto do rei. Provavelmente ele tinha uma vida de abastança, uma vida regada, uma vida farta. Mas Mefibosete, em apenas um dia, olha o que aconteceu na vida dessa criança. Ele perdeu o avô, que era o rei Saul. Ele perdeu o seu pai, que era Jonatas. Ele perdeu a sua casa. E ainda foi jogado em uma cidade conhecida como terra do esquecimento. Irmão, se nós pegarmos a palavra de Deus e continuarmos durante do capítulo 4, onde nós vemos a introdução falando sobre Mefibosete, nós vamos até o capítulo 9, aonde agora Davi vinha de várias conquistas. Davi vinha após o momento em que ele conseguiu trazer a arca para Jerusalém. Davi vinha de várias superação de inimigos, mas algo ardia em seu coração. Ele se lembrava daquilo que havia falado com Jonatas, e aquilo estava trazendo angústia ao seu coração. E ele falou: olha, será? Chamou até Ziba, que era servo de Saul. Ziba, por acaso não existe ninguém da linhagem de Saul que ainda tenha sobrevivido? E Ziba, irmãos, vira para o rei Davi e fala: olha, lá em Lodebar, olha como ele falou com Davi, lá em Lodebar, na terra do esquecimento, existe um coxo. A primeira palavra que ele fala sobre Mefibosete, existe um coxo, ou seja, uma pessoa nessa situação, irmãos, naquela época, ele era desprezado pela sociedade. Aquele menino que agora era um homem, veja o que aconteceu com ele, imagina as frustrações que ele tinha na sua vida, imagina os traumas, imagina tudo aquilo que ele tinha passado. Saiu da posição da linha real, agora para uma vida de dificuldade, agora para uma vida tendo que ser cuidado por um senhor, na cidade de Lodebar. E Ziba fala: olha, rei, tem lá um camarada lá que é filho de Jonatas.
E ele falou: traga ele até mim. Mas Senhor, ele é um aleijado, ele é um coxo, traga até mim. A ordem é do rei. Aleluia. Quem te chamou foi o rei. Quem te chamou foi o rei. Irmãos, e Deus me revelou algo ao meu coração. Na sua caminhada, eu não sei o que aconteceu com você, qual foi a queda que você sofreu, que eu sofri, mas quem nos chamou foi o rei. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Glória a Deus. Quem deu a ordem, traga, foi o rei. E o rei está aqui nesta manhã. Você está aqui nesta manhã porque o rei te chamou. Eu estou aqui nesta manhã porque o rei me chamou. E ordem dada de rei é ordem executada, é ordem cumprida. Aos olhos de Ziba, parecia que ele era somente uma pessoa aleijada, um coxo. Mas aos olhos do rei, ele tinha uma preciosidade muito grande. Porque conforme nós podemos ler ali na palavra, no livro de... Coloca aqui para mim o livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 1, por favor. Se nós acompanharmos esse texto, nós vamos ver que lá no versículo 7, o versículo 7, por favor. Quando Mefibosete agora se chega diante de Davi. Mefibosete tinha tão alta, baixa estima, que quando ele chegou na presença do rei, que era Davi, ele falou: olha rei, eu me considero um cão morto. Irmãos, Mefibosete perdeu a sua própria identidade. Ele se considerava um cão morto. Se nós prosseguirmos ali no 8 ou no 9, diz que Mefibosete se considerava um cão morto. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã. Deus não te vê conforme você se olha no espelho. Deus não te vê conforme as pessoas te veem. Deus não te vê conforme as pessoas te julgam. Os olhos de Deus em cima de você são diferentes. Existe uma aliança. Glória a Deus, existe uma aliança, porque pela graça sois salvos, graça, favor e merecido dado por Deus, através de Jesus Cristo. Existe uma nova aliança para nossas vidas, meus irmãos. O rei nos chamou, o rei nos chamou. E se nós olharmos, eu volto um pouquinho ali na palavra, eu volto ali entre o capítulo 4 de 2 Samuel, até o capítulo 9, parece que Deus havia se esquecido, parece que Deus havia anulado a vida de Mefibosete. Tem vezes que a gente passa assim, né, meus irmãos? Tem vezes que a gente pensa assim, poxa, eu vejo tantos irmãos falarem de testemunho, eu vejo tantos irmãos falarem de bênçãos lá na frente. Eu estou passando tanto vale, eu estou passando tanta luta. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando na sua vida, meu irmão. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando na sua vida. Aleluia. Eu me lembrei agora, lá no GC nós falamos, no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de florescer, há tempo de crescer, há tempo até de morrer. Salomão, o sábio Salomão, trouxe essas lindas, essas belas palavras para nós, no livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 2. Havia um tempo, Deus estava preparando o terreno para aquele que todos achavam que era um desfavorecido, todos achavam que era um jogado, todos achavam que não tinha mais jeito para ele, todos achavam, a sociedade discriminava, as pessoas discriminavam. Eu imagino, irmãos, que ele ficava na beira da estrada, na beira das ruas, em Lodebar, pedindo esmola, acredito eu, pela sua situação na época. E nós não estamos falando aqui de compaixão também.
Nós estamos falando aqui de compaixão também. Davi, em seu íntimo, moveu-se de compaixão. O rei te chamou, o rei te chamou, o rei te chamou. Imagino que susto ele deve ter tomado, né? Quando Ziba chegou para ele e falou: olha, o rei Davi manda te chamar. Provavelmente aqueles que estavam à sua volta devem ter pensado: e se o rei chamou alguém, vai morrer, né? Geralmente quando o rei chamava, alguma coisa acontecia que vinha morte. Mas o rei estava chamando ali porque tinha um propósito. O rei estava chamando ali porque tinha um propósito. Havia um propósito, uma aliança feita lá no capítulo 18 de 1 Samuel. Uma aliança feita entre Jonatas e o rei Davi. E ele chega agora, e Davi fala com ele: olha, pode levantar, pode vir até a mim. Pode vir aqui, você não é nada disso que você está falando. E tem mais: eu vou restituir tudo aquilo que foi do seu avô, tudo aquilo que foi do seu pai, tudo aquilo que por direito essa cadeira aqui, esse trono aqui, teria que na história você está sentado, porque imagina, rei Saul, Jonatas príncipe, na hierarquia, ia chegar Mefibosete, ele era sucessor, mas Deus colocou Davi, e Davi não temeu nunca perder o trono, porque quem havia colocado ele foi o Senhor. O que eu quero te dizer nesta manhã, meus irmãos, é que seja qual seja o Ziba da sua vida, seja qual seja aquele que fará, ele vai lembrar somente das coisas ruins que existem em você, ele vai lembrar somente de que o que você fez lá no seu passado, somente da sua vida para trás, ou de repente de uma dificuldade que você está passando agora. Mas o que eu quero te falar nesta manhã é que o rei está te chamando, o rei está te chamando, o rei tem algo para você, aleluia. Não importa o que você viveu lá no passado. Ah, mas ele era assim. Sabe o que estava acontecendo? Ziba estava de olho na fortuna, Ziba estava de olho para usurpar. Ele era um usurpador, ele era um ladrão, ele roubava, ele ludibriava. Ziba queria as riquezas que eram de Saul e que por consequência teriam que ser entregues agora na mão de Mefibosete. E sabe o que Davi fez? Falou: Mefibosete, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. A partir de hoje, todos os dias você vai comer na minha mesa. Todos os dias, meus irmãos, nós vamos comer na mesa do rei. Todos os dias o Senhor nos chama para sentar com Ele à mesa, para termos um diálogo com Ele. Mesa, lugar de diálogo. Mesa, lugar de comunhão. Mesa, lugar onde nós alinhamos. Deus está te chamando nesta manhã para sentar na mesa com Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vá para a mesa com Deus. Não tem algo melhor, meus irmãos, do que nós sentarmos na mesa do Rei dos Reis. Podem falar o que quiserem, podem falar que eu era manco, podem falar que eu era coxo, podem falar que eu era um ex-drogado, podem falar que eu era um ex-alcoólatra. O que importa é hoje, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir, glória a Deus, aleluia. Não importa, não importa. Não importa, eu estou na mesa do rei, eu vou me fartar do alimento do rei, eu vou comer as iguarias do rei. Glória a Deus, é profundo, irmão, é profundo aquilo que Deus fala através da sua palavra conosco. Oh Deus, é profundo. E agora ele está diante do rei, e Davi ainda fala: restituirei tudo aquilo que é seu por direito,
tudo aquilo que é seu por direito, eu te darei em volta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem te chamou foi o Rei. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, eu não sei aquilo que você tem vivido. Uma coisa eu tenho certeza: muitos zibas têm se levantado contra você. Muitos zibas têm se levantado contra a sua vida, te acusando. É isso, é assado, é aquilo. Ah, ficou lá esquecido no passado. Não ficou não. Quando Deus tem propósito, o tempo é dele. Quando Deus tem propósito, o tempo é dele. Fiquemos no posicionamento que Deus nos colocou. Fiquemos no posicionamento que Deus nos colocou. E Deus, Ele vai nos responder. Sabe por quê? Porque Ele é o Rei. Você foi chamado pelo Rei. Aleluia. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração nessa manhã em nome de Jesus. O Rei está te chamando. O Rei tem algo preparado para você nessa manhã. Eu não sei de que forma você entrou aqui essa manhã, mas o Rei sabe. Existe uma aliança firmada em Jesus Cristo. Eu gostaria nessa manhã de fazer um convite. Você que entendeu que o Rei está te chamando nesta manhã, não importa aquilo que você tenha vivido, não importa aquilo que você tenha passado, não importa o seu passado, importa o seu presente e o seu futuro. Existe alguém nessa manhã que ainda não tinha essa convicção de que o Rei está chamando por ele e gostaria de estar levantando a sua mão. Eu não estou te convidando para você somente se tornar um crente. Eu estou te apresentando o Rei dos Reis nessa manhã. Eu gostaria que você levantasse a sua mão onde quer, ninguém está olhando para você. Onde quer que você esteja, em nome de Jesus, para nós podermos estar orando por você, em nome de Jesus. Existe alguém nessa manhã? Amém. Uma outra coisa que eu quero falar nesta manhã, irmãos. Existem vários Mefibosetes pela cidade. Existem vários Mefibosetes
que precisam chegar na presença do Rei. E o Rei está chamando, o Rei está chamando, o Rei está chamando. Nós, como igreja do Senhor, vamos buscar esses Mefibosetes para a presença do Rei. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e Pai amado, o maná do céu desceu nessa igreja essa manhã, Pai. Oh Deus, foi maravilhoso estar aqui esta manhã. Oh Deus, como é gostoso estarmos na presença do Rei. Como é gostoso estarmos na presença do Rei dos Reis. Sabemos que o Senhor não vê o nosso passado. Sabemos que o Senhor não vê se um dia, ó Deus, nós fomos maltratados. Ó Deus, se um dia nós caímos até do colo de alguém que nos amava. Ó Deus, porque aquela ama amava Mefibosete, mas na correria ele caiu. Mas essa queda pode ter nos trazido traumas familiares, traumas na alma. Em nome de Jesus, existe uma nova aliança, o Rei dos Reis restaura. Oh Deus, o Senhor nos trouxe do império das trevas para o glorioso império da luz de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Lodebar ficou para trás. Terra do esquecimento, terra de sequidão ficou para trás. Gere em nossos corações, em nome de Jesus, compaixão para os Mefibosetes que existem nessa cidade. Oh Deus, coloque coragem em nossos corações de irmos buscar os Mefibosetes e levarmos eles à presença do Rei, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. O véu tu rompeste, a tumba vazia. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Glória a Deus, que manhã maravilhosa.